Que Deus abençoe a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina tudo o que nós precisamos para vivermos bem aqui, nesta dimensão humana, como nós cuidarmos da vida natural, da vida física, material, e como a vida eterna. E nós vamos falar um pouco sobre a previdência. Você trabalhar, ganhar o seu dinheiro e administrar e economizar para que quando chegar as necessidades, você ter onde tirar. Porque quando você gasta tudo que você ganha e não pensa no amanhã, mas pastor, a Bíblia nos ensina para nós não pensarmos no amanhã. Basta cada dia o seu mal. Mas a Bíblia também nos ensina sermos diligentes sobre as coisas. E o que nós sabemos é que nós temos que viver como se o Senhor Jesus Cristo viesse agora. A nossa vida deve estar pronta como se Ele estivesse vindo hoje. Mas nós temos que ser diligentes, trabalhar, como se Ele viesse daqui a 10, 20, 30, a 50 anos. Nós não sabemos quando Ele virá. Como o profeta de Deus, o irmão Branham nos ensina na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus 32. E olha o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Aqui em São Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, não manda embaixadores e pede condições de paz? Então, irmãos, nós devemos ser aplicado, zeloso, cuidadoso e trabalhar, esforçar, como eu disse antes, mas porém gasta tudo o que ganha. E às vezes gasta, como o profeta Isaías disse, naquilo que não é pão, naquilo que não é necessário. Joga tudo, gasta tudo, tudo que ganha, gasta, compra, pega emprestado e fica devendo banco, deve para um, deve para outro e não pensa que vem os dias maus. É o tempo das vacas gordas, mas nós temos que pensar também que vem o tempo das vacas magras, das necessidades. A pessoa não pensa em uma economia, não pensa em uma poupança, não pensa numa aposentadoria, não pensa nada para o futuro, não pensa que vai envelhecer, que vai chegar o tempo da velhice
E tudo que vem à mão, tudo que pega, tudo que gasta, e aquela vida desordenada. E como a Bíblia nos ensina, aqui também, Provérbios, falando da formiga. Provérbios 6, a partir do versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Às vezes a pessoa não é uma preguiçosa. Às vezes ela trabalha e trabalha muito. Só que às vezes a pessoa não sabe ordenar os gastos. Gasta desordenadamente. Tudo que vem à mão evapora. Tudo que vem acaba. Não pensa, não faz uma análise, não faz uns cálculos do que gastar, do que economizar. Não pensa assim, olha, se eu economizar tanto por mês, daqui 5 anos eu vou ter uma economia X. Nós devemos pensar nisso também. E os jovens devem pensar. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Então aqui está nos orientando a nós olharmos para a formiga e sermos sábios, a qual não tendo superior. A formiga não tem um patrão, não tem uma pessoa que fica mandando a ela, orientando a ela, nem oficial, nem dominador. Ela não tem um chefe para falar, olha, você faça isso, você faça aquilo, você economiza tal, você não gasta tudo que ganha. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então, ela prepara para o verão o seu pão. E no tempo da fartura, no tempo da bonança, ela ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Agora aqui em Provérbios 13, 11, a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Então nós devemos diligentemente economizar, gastar com aquilo que é necessário e pensar diligentemente em economizar, cortar os gastos supérfluos, não comprar, não fazer dívidas antecipadas. Ah, não, eu tenho um cartão, eu posso dividir isso em 10, 15 vezes. Em vez de economizar, você está fazendo dívidas, você está acumulando dívidas para o futuro, em vez de ter uma economia para o futuro. Aqui também, Provérbios 21, o 5, os pensamentos do diligente, daquele que aplica, daquele que esmera, daquele cuidadoso, tendem à abundância. A pessoa que é precavida, a pessoa que olha as coisas, as pessoas que medem as circunstâncias, elas tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. É apressado para gastar, gasta compulsivamente, compra compulsivamente, esbanja, gasta à toa, gasta com a vaidade. Quando chegar a necessidade, na hora da necessidade mesmo, na hora da precisão, não tem. Por quê? Gastou desordenadamente, não pensou em fazer uma previdência, não pensou em fazer uma economia.
A vida do cristão, ela é ordeira. Ele administra. Você tem que ser um bom administrador. Administrar o que ganha, administrar o que compra, administrar as dívidas. A pessoa que vive endividada, ela sofre muito. A vida desordenada financeiramente, ela traz consequências no espiritual. Como que você não vai perder noite de sono? Isso não vai te atrapalhar o seu lado espiritual se o seu lado financeiro está desordenado. Se você está devendo para um, devendo para outro, como que você vai ter paz, sossego para ler a Bíblia, para orar, para estar no culto? Porque aonde você for, você está devendo, você está com a vida desordenada, você não está em paz, você não encontra na esquina, a pessoa está te cobrando, você vai em certo lugar, você está devendo, tem que desviar, porque está devendo. Então nós devemos ser diligentes, cuidadosos e pensarmos numa previdência, não gastar tudo que ganha. Pensar que devemos sim economizar, ter uma economia para quando nós tivermos o tempo das necessidades, nós temos recursos aonde recorrermos. Que Deus nos ajuda a fazermos como o Senhor Jesus Cristo nos ensina na Sagrada Escritura, e para que possa ir bem tanto o corpo, a alma e o espírito, a parte psicológica, emocional e tanto a espiritual. Que Deus te dê sabedoria e graça, principalmente os mais jovens, para que possa começar a vida pensando desta forma, não ser uma pessoa desordeira, uma pessoa que gasta à toa, mas uma pessoa que sabe investir. Ela não gasta, ela investe o dinheiro, investe na saúde, investe na própria pessoa e ainda tem uma previdência para o futuro. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.